das feridas emocionais que sim adoecem os nossos ventres. A ferida da humilhação. Então, senta, faz o teu chazinho, fica aqui comigo porque o assunto vai ser profundo e extremamente esclarecedor para você que passou por esse processo, para entender da humilhação, para entender como foi que isso pode ter feito o seu ventre adoecer. Lembra de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que todos os dias são liberados com conteúdos exclusivos. Quem aí percebe e sente na sua história que passou pela ferida da humilhação? E antes da gente chegar lá naquele ponto, né, em que a gente aprende como foi que essa ferida influenciou nos nossos ventres, a gente precisa definir e entender como aconteceu a ferida da humilhação e o que é a ferida da humilhação. A ferida da humilhação, ela acontece quando nós percebemos, ou a nossa criança percebe, que os nossos pais sentiram vergonha da gente. Eles ficaram constrangidos, eles ficaram desconcertados quando ela percebe que ela foi inadequada, quando ela estava suja, quando ela se sujou, quando ela estava em uma apresentação que eles consideravam inadequada. Tudo isso desperta na criança, na nossa criança, a ferida da humilhação, tá? E isso significa que a criança, a mensagem que é passada para a criança é: como você está, do jeito que você não está boa o suficiente, você não é boa o suficiente, você precisa ser diferente do que é. E aí, o que acontece? A ferida da humilhação, ela principalmente está vinculada à figura da mãe, tá? Para a criança, esse constrangimento, essa inadequação, ela vai estar muito ligada à figura da mãe. E mulheres que tiveram mães muito perfeccionistas, que tiveram mães muito exigentes, que tiveram mães muito críticas, né? Como muitas vezes se fala, né? A mãe narcisista, são mulheres que vão ter a ferida da humilhação ativada, certo? E aí a gente precisa ir mais profundo, porque sim, são mulheres que vão apresentar no todo alguns problemas específicos, tá? E aí eu quero que você vá revisitando a sua história, que você vá revisitando de uma forma que você perceba se a sua criança interior se sentiu humilhada ou não, tá? A sexualidade da menina também é um grande momento em que ela se sente humilhada. Por quê? Qual é o lugar, né? Qual é o lugar em que acontece a humilhação? Menstruação, tá? Nossa, que nojo! Troca essa roupa, sabe? Nossa, como assim? Esconde esse papel higiênico. Isso se esconde, vai tomar um banho, você tá fedendo. Nossa, vocês estão entendendo? Essas coisas, essas falas, essas posturas todas vão criando na mulher uma vergonha por sangrar, uma vergonha por menstruar. Se a menina teve em algum momento da vida algum tipo de corrimento, tá? Porque é super normal, né? Acontece. Às vezes é o tipo de calcinha, o tecido da calcinha que ela usava, etc. Eu lembro até hoje, né, numa situação que eu me senti extremamente humilhada pela minha mãe. Eu tava com um corrimento, eu tinha vergonha de falar do corrimento que eu tinha, porque essa questão do vaginal, né, ela acaba sendo uma coisa que, dependendo do quão isso é perigoso, do quanto isso é não falado, a menina não sente coragem sequer de compartilhar o que ela tá acontecendo. Se ela tá com alguma candidíase, se ela tá com alguma coisa, ela não fala pra mãe, principalmente se essa mãe for muito crítica. E eu não falava pra minha mãe, até porque isso era um tabu gigantesco na minha casa. E
E eu lembro que morava só nós duas, meus pais já eram separados. Eles se divorciaram quando eu tinha uns 15 anos, tá? E eu lembro que eu tava com um corrimento há muitos meses. E a minha mãe viu, tá? Só que ela não me falou nada sobre isso. Ela também não teve essa coisa de... Ela só falou, nossa, olha só, esse corrimento tem que dar um jeito. Mas também não me deu uma solução para que eu resolvesse aquilo. E nessa vez, tinha um homem lá organizando o chuveiro, organizando o box, porque a coisa do chuveiro, como é que é o nome daquilo? Aquilo que aquece o chuveiro tinha queimado. E ele tava lá. E tinha uma calcinha minha pendurada no box. E ela pegou e falou, tira essa tua calcinha na frente dele, tá? Tire sua calcinha daí, porque ela tá suja. Nossa, que nojo isso aí. E ele ouviu, e ela falou isso na frente dele. Foi uma das situações da minha vida, assim, que eu mais senti vergonha, porque eu sabia que eu tava com um corrimento, eu não conseguia falar sobre isso, tá? E ao mesmo tempo, é a pessoa que deveria, né, me ajudar em relação a isso, até porque ela era a figura feminina, né, na situação, que já passou por várias situações parecidas ou semelhantes, ela acabou me expondo na frente de um homem e me fazendo sentir mal por aquilo. Isso configura uma situação de humilhação, em que eu me senti humilhada. E pode ser que na sua história você tenha escutado frases, situações parecidas com essa. Eu trouxe essa daqui para ilustrar para vocês o que configura a ferida da humilhação. E a ferida da humilhação, ela faz a gente se sentir travadas, né? A gente faz a gente se sentir sem lugar, sem condições de falar sobre aquilo que a gente está passando, vivendo ou sentindo. Então, vai ser aquela menina que não vai falar, por exemplo, quando acontece alguma coisa. Quando ela passou por algum abuso, quando ela passou por alguma situação de assédio também, ela vai ter muita dificuldade em falar sobre aquilo, porque ela sente que não tem um espaço seguro dentro de casa para falar sobre aquilo. Não são aquelas mulheres que vão falar anos depois, que guardam a vida inteira a situação de abuso, tá? E aí, além disso, né, ela tende a se tornar para dentro. Ela tende a se tornar uma mulher que expõe muito pouco aquilo que ela pensa, que ela sente. Ela sente que não tem esse direito de expor, ela não tem esse direito, como se falar o que ela sente, falar o que ela pensa, dá um grande trabalho para aquela mãe ou para aquele pai. Dependendo do pai, ele também, se o pai for muito controlador, se o pai for muito vigilante com a aparência da criança, da menina, também acontece. Meu pai era extremamente perfeccionista e eu lembro disso, ele falou, nossa, tá um lixo hoje. Coisas do tipo que a gente se sente muito mal quando escuta. E aqui, a gente não tá falando isso, né, nesse momento, pra pegar e culpar os nossos pais. Não. Isso a gente já faz, né? A questão aqui é, o que eu posso fazer dentro de mim se eu vivi essa ferida da humilhação? Por quê? Porque eu desenvolvi uma vergonha crônica do meu corpo, né? Quando o meu corpo tem fluidos, quando o meu corpo menstrua, quando eu sinto que eu tô me vestindo de forma inadequada, então eu tento compensar a minha inadequação usando um monte de artifícios externos, né? Aquelas mulheres que realmente têm uma compulsão por terem uma aparência perfeita, tá? Ao mesmo tempo, existe um silenciamento, né, na sua voz, naquilo que você fala, naquilo que você expõe e compartilha com os outros. E aí isso leva, muitas vezes, muitas mulheres a desenvolverem compulsões, tá? Compulsões por comida, tá? Compulsões por... tudo a ver com o oral aqui, tá? Cigarro, álcool. Por quê? Porque existe algo aqui
que eu não posso falar. Então eu tento abafar isso com outra coisa. Nível do ventre, tá? Isso aqui é muito importante, gente, vocês saberem que mulheres que foram muito humilhadas e por consequência silenciadas, né, sentiram que não tinham o direito de se expor, direito de ser quem eram, porque os pais não conseguiram lidar com aquelas demandas que ela trazia, ou que o corpo dela trazia, vão apresentar questões na garganta, tá? E a garganta e o ventre têm uma conexão, uma correlação muito próxima. Eu não sei se vocês já viram, tá? Mas se você olha o desenho do seu ventre e o desenho da sua garganta, laringe, faringe, etc., é muito parecido, tá? Inclusive, fazendo com que muitas mulheres que foram silenciadas apresentem problemas na garganta e também nas trompas, tá? Porque as trompas no nosso ventre, elas representam aquele lugar de expressão, aqueles caminhos onde eu coloco no mundo, aquele lugar onde eu coloco no mundo aquilo que eu sou, aquilo que vem de mim, aquilo que eu crio, aquilo que eu expresso. Então, mulheres que foram muito silenciadas e muito humilhadas apresentam problemas na garganta e problemas nas trompas. Ah, mas é só nesses lugares? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Por quê? Porque dependendo da forma como foi essa humilhação, dependendo da forma como você ouviu coisas, né? Porque você teve esse adulto ou essa adulta, essa mãe que não teve amorosidade e compreensão suficiente para lidar contigo no momento em que tu precisava desse acolhimento e dessa amorosidade, você vai ser uma pessoa muito rígida consigo mesma, né? E muitas vezes você vai ter o comportamento masoquista. O que é o comportamento masoquista, tá? E essa palavra é bastante forte, né? Mas a mulher masoquista, que tá no comportamento masoquista, é aquela que vai fazer tudo por todo mundo, menos pra si mesma, menos pra si mesma. Então, ela vai ser aquela que vai se colocar em último lugar, tá? Não vai conseguir dizer não, não vai conseguir colocar limites e vai se sobrecarregar, tá? E aí, mulheres que têm esse padrão masoquista, que têm esse padrão de se sobrecarregar, porque não aprender, elas sentem que não têm o direito de ter espaço, não têm direito de ter voz. A ferida da humilhação, ela cria em nós essa sensação, eu não tenho direito de me posicionar, eu não tenho direito, eu sou ingrata, uma sensação de que, nossa, como você é ingrata, nossa, como você é mimada, nossa, porque você ouviu isso também. Mulheres que têm essa sensação de que não podem se posicionar são as mulheres que vão se conectar no futuro, tá? Ou no presente, nesse caso, né? Já que você é adulta, com relacionamentos tóxicos. Tóxicos em que sentido? Em todos os lugares da sua vida. Porque eles vão repetir o relacionamento inicial, que foi, de alguma forma, tóxico e humilhante para você. Ou seja, vai ser no relacionamento de casal, na sexualidade, vai ser nas amizades também, vai ser no mundo do trabalho. Todo mundo vai lembrar de você quando tem coisas para resolver, quando tem alguém para desabafar e descarregar todo o lixo de todo mundo. Que mais? Essa mulher, ela vai apresentar muitas vezes, tá? Além dessa dificuldade em expressar, além dessa dificuldade de problemas na garganta, que tem correlação com as trompas, prestem atenção nisso. Prestem atenção nas mulheres que vocês conhecem que têm obstrução nas trompas, que tem problemas nas trompas, que tem problemas na garganta, tá? Mas também pode ter, em algum momento, essa mulher que aprendeu a ser tudo para todo mundo.
E essa mulher que faz tudo pra todo mundo, que não diz não, que é a heroína, né? Que eu brinco, que é a heroína, né? Que precisa salvar tudo e todos. Essa mulher, em algum momento, vai começar também a sobrecarregar o próprio útero, tá? Por quê? Porque ela teve uma falta, ela tem um complexo, uma imagem materna, tá? Disfuncional. Então, o que ela não recebeu lá da mãe, lá atrás, que era esse carinho, esse acolhimento, ela tenta ser para os outros. Ela tenta suprir uma coisa que ela não teve sendo para os outros. E aí ela vira mãezona de todo mundo. O que acontece com a mãezona de todo mundo? Ela acaba somatizando no seu ventre filhos. De que forma que ela pode somatizar esses filhos que ela tem porque ela vira mãezona em excesso de todo mundo? Miomas, tá? Cistos, problemas no endométrio. Justamente por quê? Porque aquilo que deveria ser, né, esse ponto de autocuidado, esse ponto de autorresponsabilidade da mulher adulta, ele acaba sendo para os outros. Ele acaba sendo para fora. Então, quando você somatiza cistos, quando você somatiza miomas, é quando você está sendo mãe das pessoas erradas. Porque na medida em que você, simbolicamente isso significa, entende? Porque quando você está dentro de um complexo, né, de um papel materno saudável, você exerce isso com equilíbrio. Quando você vai além da conta, o seu próprio ventre entende que ele precisa gestar, que ele precisa gerar filhos, mas não são filhos reais, são filhos que são pesados demais para esse ventre carregar. Eu digo muitas vezes isso e vou dizer de novo: as mulheres não carregam o mundo nas costas, as mulheres carregam o mundo no ventre. E a mulher que tem essa ferida da humilhação, ela compensa, né, essa falta de mãe, de acolhimento, de compreensão, sendo essa mãe para todo mundo. E aí ela acaba desenvolvendo esses problemas no útero, cistos e miomas, por exemplo. Mas ela pode também, o ventre dela pode também se espalhar, como é o caso da endometriose, que são focos de inflamação que se espalham para as trompas, olha de novo as trompas, que se espalham para o intestino, que se espalham para outras partes do ventre, porque é como se esse endométrio fosse tomando conta, esse complexo materno fosse tomando conta de todas as áreas da vida da mulher, a ponto dela ficar incapaz, né, de fazer outras coisas, porque dependendo do nível e do avanço da endometriose, a mulher não tem mais energia para nada. Para nada. Ela se sente extremamente cansada, ela se sente extremamente muita dor. E aí que acontece que vem um diagnóstico que dói muito para essas mulheres que têm endometriose, que é: talvez você nunca consiga ser mãe. O que isso quer dizer? Você já tem filhos demais, o seu ventre não daria conta de mais um. Então, mulheres que sofreram, que têm essa ferida da humilhação ativada, vocês percebam, eu quero que vocês percebam o quanto essa ferida governou a sua vida, o seu comportamento, os seus padrões emocionais, fazendo com que você fosse para a vida tentando agradar a todos e tentando não incomodar. Você sempre se esforçou muito para ser adequada, você sempre se esforçou muito para ser amada, você sempre se esforçou muito para pertencer. E, portanto, ao invés de você fazer essa função materna, porque depois de uma certa idade, o que acontece? Qual é o papel do pai e mãe, tá? Como deveria funcionar isso?
Você tem um pai e mãe que te protegem, que te acolhem, que te cuidam, que te sustentam em nível emocional e financeiro e energético até um certo ponto. Depois que você cresce, você começa a fazer esse papel em si mesma, certo? Só que dependendo de como foi essa função exercida por mãe e pai, você aprende de uma forma torta. E é aí que você começa a fazer em você mesma de uma forma torta. E durante um tempo, o seu corpo, ele lida com isso. Mas, se você não corrige isso, o seu corpo começa a apresentar esses desequilíbrios emocionais, esses desequilíbrios energéticos em partes do corpo. Por isso que, sim, a ferida da humilhação, ela vai trazer consequências para os nossos ventres. Vocês lembram quantas vezes, vocês lembram que eu já falei que o ventre é a região de mais potencial e poder energético numa mulher. Quando você se sentiu constrangida a ser quem você é, constrangida a mostrar a sua verdade, por exemplo, você por exemplo, ter um cheiro, porque todo mundo, depois de algum exercício físico ou de algum tempo sem tomar banho, não vai ter um cheiro de rosas. Mas se em algum momento você aprendeu que isso é muito feio, você vai ter aversão, e aí você se entope de perfume, e aí você toma milhões de banho, você troca o seu absorvente 200 vezes, você sente nojo do seu próprio sangue, você esconde o seu papel com sangue porque você não quer que ninguém veja, por exemplo. Né? Então você é como se você não tivesse controle sobre o seu próprio corpo, como se o seu corpo fosse algo que você tivesse que lutar contra. A ferida da humilhação deixa muito forte essa marca na gente. Então, quando você cresce, né, você precisaria exercer essa função materna. Não, tá tudo bem. É como se você dissesse pra você mesma, não, tá tudo bem eu não tá cheirando rosas depois do exercício físico, eu vou tomar um banho, tá tudo bem. Eu lembro nitidamente, né, porque eu tive pais muito exigentes, eu lembro nitidamente de ter vergonha de sair da academia e voltar a pé pra casa suada. Porque isso era muito vergonhoso, isso era muito constrangedor. As pessoas, né, os outros deveriam sempre me ver perfeita, lindamente arrumada, como se a gente acordasse pronta, né, maquiada. Por muito tempo, durante os meus relacionamentos, eu acordava mais cedo pra me maquiar, pro meu namorado não ver eu sem maquiagem. E aí você entende que, você aprende que o seu corpo como ele não é visto como algo digno. Existe uma forte sensação de falta de dignidade. E aí, essa mulher, além de apresentar esse silenciamento, esse constrangimento, na hora que ela for pra vida, na hora que ela for se posicionar, que ela for dizer o que ela quer, o que ela acredita, ou o que ela gosta, por exemplo, na sexualidade, na intimidade dela, ela não vai conseguir. Porque ela sente que ao falar o que ela tem vontade, ela vai estar magoando e ferindo os outros. E ela vai engolindo esses sapos. Ela vai engolindo esses desejos e essas vontades. E ela vai ficando cada vez mais adoecida com isso. Eu quero saber, até agora, do que eu falei, se tá fazendo sentido para vocês. Eu quero saber quem conhece alguém, ou se é você mesma que tem problemas, sintomas nas trompas e doenças nas trompas, obstruções nas trompas. Se é você mesma que apresentou já mioma, cistos no útero. Se é você que tem endometriose, adenomiose. E se você se identifica com a ferida da humilhação.
Se faz sentido tudo isso que a gente está conversando aqui. Porque essa é a contrapartida, né? Isso que a gente está falando aqui é a contrapartida emocional, tá? Das principais feridas emocionais, são 6, tá? E uma delas é a humilhação, que vai no futuro desencadear um padrão de comportamento e que, se ele for disfuncional, ele acaba te adoecendo fisicamente, fazendo a somatização, né? Psicossomatização, a somatização daquilo que está em desequilíbrio. Faz muito sentido para mim, certo? Quem mais? E aí você já tem questões no ventre, no útero, nas trompas? Conhece alguma mulher que sim? Eu lembro de uma aluna que eu tinha, que ela foi muito humilhada, tá? Ela tinha, a história dela é bastante difícil, porque os pais dela se separaram, né? Na verdade, a mãe dela se envolveu com outro parceiro. Ela tinha 2 filhas, ela era mais velha, ela e a irmã. E a mãe dela deixou o pai dela para ficar com esse segundo marido. Só que esse segundo marido tinha muitos ciúmes, né, do pai dela e da irmã. E ele proibia, né? Ele ameaçava a mãe dela caso o pai dela fosse visitar, porque ele tinha ciúmes, né? E aí a mãe dela proibia ela e a irmã de verem o próprio pai e humilhava ambas, né? E ele também humilhava porque ele tinha muita raiva delas serem filhas de outro homem que não ele. Tinha uma questão muito forte ali, né? E essa mulher, ela se tornou uma fortuna, uma heroína dessas que eu tô falando aqui pra vocês, né? Que banca todo mundo, que é a fortuna, que tá à frente de um negócio, e ela gerencia, ela tem muita liderança, né? Justamente porque ela desenvolveu essa força, né? As pessoas que foram muito humilhadas desenvolvem muitas vezes uma casca, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela teve um problema muito forte de obstrução nas trompas, com uma dificuldade muito grande de se expressar, né? De se colocar. Então, quando ela conseguia colocar para fora, vinha com muita raiva e muita dor, porque existia a ferida da humilhação muito forte, ativada nessa mulher. E aí, quando eu falo sobre isso, eu lembro muito forte dessa história, porque eu conheci ela bem próxima, assim, e o quanto, se a gente não cura as nossas feridas emocionais, elas governam os nossos comportamentos, e a gente acha que isso é a nossa personalidade. A gente acha que eu sou assim. Não, na verdade, você é uma criança ferida, né? Uma menina ferida andando pela vida. E para que a mulher curada emerja, você precisa sim entrar em contato com esses sentimentos que foram aí empurrados para dentro. Ainda hoje eu estava lendo uma frase lá no meu feed, né, de uma terapeuta que ela estava dizendo exatamente isso. A gente não procrastina porque a gente não quer. A gente não é preguiçosa, ou a gente não é necessariamente aquilo que a gente quer. A gente tem uma criança ferida ativada na gente, que governa os nossos comportamentos, que ela sobreviveu às coisas que ela passou na infância. Para sobreviver, ela desenvolveu padrões. E a menina que sofreu a ferida da humilhação, ela vai ser essa, né, que se sacrifica por todos. Ela vai ser essa que vai engolir muita coisa, que vai suportar muita coisa, e ela vai ser um prato cheio no futuro para relacionamentos tóxicos. Ela vai ser um prato cheio porque ela vai muitas vezes assistir, saber o que acontece, mas ela não vai conseguir
dizer nem se posicionar a respeito disso. E essa energia feminina, esse poder feminino dela, ele vai diminuindo, ele vai se apagando, essa luz, esse brilho feminino, essa energia feminina vai se apagando nessa mulher. Hoje eu recebi, deixa eu só abrir aqui para ler para vocês um relato de uma aluna que estava me contando das transformações dela com a iniciação, e ela tinha muito, muito forte a ferida da humilhação ativada, tá? Que eu quero mostrar aqui pra vocês. O que ela me contou? Olha que legal essa história, que importante essa história, tá? Ela fez a iniciação e aqui é importante vocês entenderem, né? Todo o processo de cura do ventre passa, que se preze, né? Um processo profundo, ele tem que passar pelas feridas emocionais. E é isso que eu faço com as alunas na iniciação. Nós revisitamos as feridas para cicatrizar as feridas. Porque se as feridas não são cicatrizadas, os sintomas e doenças que apareceram posteriormente, eles não vão melhorar. E muitas das raízes, da raiz que desencadeou o sintoma e doença nos nossos ventres, ó, nesse caso da humilhação, nas trompas, no útero, colo do útero também, tá? Muitas das feridas são sustentadas por essas feridas emocionais, tá? Gente, que live é essa? Vamos compartilhar com as amigas. Então, gente, eu não ligo a câmera pra ficar perdendo o tempo de vocês, né? Eu acho que a gente tem que ir direto no ponto e falar o que realmente vai nos expandir a nossa consciência para a cura do nosso feminino, né? E nós, mulheres, dependendo do que a gente viveu, que bom, compartilhem, enviem para as amigas, tá? Porque sim, quantas mulheres relatam coisas de humilhação? Porque eram mulheres, né? E situações muito complicadas em relação ao feminino, né? E aqui eu quero mostrar para vocês uma outra situação do ventre que aconteceu exatamente isso, né? Ela percebeu, né? Ela fala, bom, eu comecei a terapia, eu comecei a revisitar as minhas feridas emocionais, e ela vem nesse processo há algum tempo, né? Porque não é do dia pra noite, é óbvio que não é, né? Você passou uma vida inteira com uma ferida ativada, vai demorar um tempo para você não ser governada por essa ferida, tá? E esse processo a gente tem que ter essa paciência, né? E eu falei exatamente sobre isso hoje, né? Teve uma outra aluna que teve as glândulas de Bartholin que secaram, né? Depois dessa observação das feridas emocionais. E sim, dependendo de como for vista a sua sexualidade no seu ambiente, né? Pós primeira menstruação, a vigilância da sua sexualidade, você vai aprender que demonstrar a sua sexualidade é um problema. Então você vai desenvolver vergonha de ter desejo, vergonha de se relacionar. E aí vai muitas vezes apresentar, sim, problemas nas glândulas, cistos nas glândulas, inflamações nas glândulas, tá? Está lá nos meus stories, dei uma olhada ali. Ela tomava remédio, mas a glândula voltava a inflamar. E agora a glândula tá boa. Por quê? Porque ela foi na raiz emocional. Dos tabus sobre sexualidade, dos tabus sobre desejo que ela aprendeu. E isso é uma forma, dependendo de como for, é uma forma de humilhação, tá? Para muitas mulheres. E aí, essa aluna que eu vou ler para vocês, que eu vou contar para vocês a história,
ela tinha, eu vivia num relacionamento abusivo, de novo a mulher que sofreu ferida da humilhação. Ninguém tá num relacionamento abusivo porque gosta, tá? A gente não consegue sair. A gente não consegue. A gente acha que não merece algo melhor. Percebe que se lá atrás você foi humilhada, é o que você vai reconhecer lá aqui no futuro como o conhecido, é o que você vai se identificar aqui no futuro? Se você foi humilhada na sua base, né, por aqueles que deveriam ser aqueles que são os seus modelos, o que você acha que você vai se identificar no futuro? Você vai para aquilo que é conhecido para você. E isso não é muitas vezes nem um processo consciente. É uma coisa que você pega e você se atrai. É uma coisa que gruda em você. Justamente naquelas pessoas que vão ser abusivas, que vão ser tóxicas, pessoas que vão revisitar a ferida. Então, quando você tem feridas, uma ferida aberta como a da humilhação, você vai reviver humilhações constantes na sua vida. É o famoso dedo podre que a gente diz. É o tal do dedo podre. Porque o dedo podre significa que a ferida está governando a sua vida. Não apenas te adoecendo, mas fazendo você reviver ela 200 vezes. É como se fosse uma tentativa da vida de te fazer curar aquilo. E enquanto você não muda aquele padrão, você vai passar de novo. E aí você se retraumatiza. E quando você se retraumatiza, o que acontece? Você fica mais e mais adoecida. Então existe um movimento muito forte de se fortalecer. Prestem atenção na história dessa aluna. Eu vivia num relacionamento abusivo de 7 anos. 7 anos vivendo esse problema. E aí ela começou a iniciação, tá? O processo de cura do ventre, porque é óbvio que ela já estava com o ventre muito ferido e muito machucado. A energia feminina dela, o poder feminino dela, né, estava dilacerado, quebrado. E ela entendeu que para conseguir sair de uma situação dessas, ela precisaria se fortalecer. Porque ela ficou 7 anos e ela não conseguia sair, tá? E aí, olha que forte essa história, tá? E ela teve agressão psicológica, muita raiva, muito estresse, muito peso, muita humilhação. Criticava tudo que ela fazia, ela não podia pensar diferente dele, uma pessoa bem narcisista, né? Que provavelmente seja semelhante a alguém lá de trás, tá? E toda vez que ela tentava terminar ou pensava em terminar, começava a perseguir ela, né? Na casa dela, no trabalho, enfim, era uma coisa muito delicada, uma situação muito pesada, tá? E ela começou o processo de limpeza dessas feridas emocionais, principalmente da humilhação, que é o que pega, tá? Nos relacionamentos tóxicos. É como se eu tivesse o direito de ser humilhada. Quando a gente pensa, se quem conhece a palavra masoquista, o masoquista é aquele que tem, aspas, prazer em sofrer, porque aprendeu que isso é amor. Então, a pessoa que tá com a ferida da humilhação ativada, ela vai buscar por isso na vida dela. Forte, né? É bastante forte. As feridas emocionais são sempre conversas muito profundas, e eu fiz questão de fazer isso porque a gente precisa ter consciência de como funciona isso, sabe? E aí ela falou, né, que ela foi se fortalecendo, e olha que maravilhoso. Alguns meses depois dela começar esse processo dela de cura interior, dessa menina ferida, humilhada que vivia dentro dela, ela conseguiu se libertar
desse relacionamento depois de 7 anos. Que ela vinha tentando ver o que fazia, porque ela não conseguia, ela não via saída. Porque ela só enxergava pela ótica, pela lente da ferida. E se você tá pela lente da sua ferida, né, você não vê saída. Conforme você vai cicatrizando a ferida emocional, você consegue ver que você não precisa viver desse jeito. Quando eu digo pra vocês, gente maravilhosas, vocês não precisam viver na dor, no sintoma e doença, vocês não precisam viver nas migalhas, vocês não precisam viver na escassez, vocês não precisam viver com tão pouco. É porque eu tô querendo que vocês enxerguem além das feridas que estão abertas dentro de vocês. Eu quero que vocês enxerguem além dessa lente que tá aí fazendo com que você revisite a dor constantemente, em diferentes lugares, com roupagens diferentes, mas a ferida é a mesma, certo? E essa aluna, ela começou a se curar emocionalmente, fez a limpeza, fez a iniciação, aprendeu, pegou todas as ferramentas que eu entrego lá na iniciação e começou, e foi se fortalecendo. E ela conseguiu romper com esse relacionamento de 7 anos. E ela, para vocês verem como isso afeta o nosso poder feminino, ela não menstruava mais, né? Ela desenvolveu síndrome dos ovários policísticos. E aqui tem uma outra desordem, né? Outro sintoma e doença do ventre que eu não tinha falado até então. O que é a síndrome dos ovários policísticos? É a mulher que se enrijeceu, a mulher que se endureceu na busca por ser perfeita. Então, dependendo do que pega mais em você, se você é aquela que é tudo pra todo mundo, dependendo se você é aquela que engole todos os sapos, dependendo se você é aquela que vira a fortuna, não, eu vou ser perfeita, logo ninguém vai fazer nada comigo, logo, entendeu? Você desenvolve sintomas e doenças diferentes. E essa mulher, ela me mandou isso hoje, tá? Desenvolveu síndrome dos ovários policísticos. E ela começou esse processo de cura emocional. E ela fala, olha, não foi fácil, veio um turbilhão de lembranças, veio um turbilhão, claro, e é por isso que você precisa do acompanhamento, é para isso que você precisa de um passo a passo seguro, senão você se enlouquece. É muita coisa, é muito forte, é muito forte. E ela conseguiu encerrar esse relacionamento e vocês acreditem ou não, né? Ela, com 32 anos atualmente, ela menstruou. Ela voltou a menstruar depois de 2 anos sem menstruar. É como se o ventre dela desse aquele respiro, tipo assim, porque se você vive num ambiente de humilhação, você fica toda dura, você fica toda pronta para batalha, porque vai vir, né? Dependendo da pessoa narcisista que você convive, da pessoa que te humilha que você convive, você tá sempre assim. E é isso que faz com que a mulher desenvolva muitas vezes a postura rígida que desencadeia no futuro os problemas nos ovários. E ela vivia 7 anos com essa pessoa. Então ela já não menstruava direito há muito tempo, porque ela vivia pronta pro próximo perrengue. E foi quando ela conseguiu fazer esse movimento de dentro para fora, ela conseguiu sair desse padrão que ela vivia e o ventre dela voltou a menstruar. Sem anticoncepcional, sem indução hormonal, entende? Naturalmente ela ficou chocada, tá? E ela diz assim pra gente, essa experiência, e ela me deu autorização para compartilhar aqui com vocês, por isso que eu tô aqui falando, né? E eu falei, olha, a sua história pode ajudar muitas mulheres. E ela disse, vai ser o maior prazer, porque eu sei quantas mulheres passam por isso que eu passei. E não é por acaso que veio esse depoimento, né, esse relato, essa história justamente hoje, né? Ela disse assim, essa experiência que eu passei e essa cura de dentro para fora que eu vivi me fez ver o quanto eu tava
apegada a situações ruins. Enquanto eu me acostumei com situações ruins, situações de humilhação, situações de dor, e o quanto as minhas emoções estavam abafadas, olha aqui, ó, a garganta, nesse monte de repressão que eu vivia. Eu sinto que agora eu estou começando a me curar como mulher. E que finalmente eu consegui me libertar dessa situação doentia, né? Desse padrão doentio, e portanto agora o meu ventre, o meu poder feminino, esse pode desabrochar. Então assim, nós mulheres temos uma relação muito íntima entre as emoções e a nossa saúde ginecológica, tá? Então é muito importante a gente estar atenta a isso. O nosso ventre é como um mapa do qual ferida está ativada, tá? E o que pode ter ativado essa ferida. Isso é muito importante a gente ter consciência. Nenhuma doença cai, né, no nosso jardim por acaso. Nenhuma cai por acaso. Certo? Cistite também pode acontecer. Por quê? Porque eu não me permito nem chorar. Então eu engulo o choro, ó. Engulo o choro. Não tem essa expressão, engole o choro? Vai aparecer na cistite. No relacionamento que eu tive, que foi de muita humilhação, acho que eu tive umas 6 cistites em um ano só. Era uma coisa surreal. Porque eu tava revisitando eu tava com a ferida da humilhação ativada, então eu me conectava com pessoas que me humilhavam. E eu era durona e eu não me permitia chorar. Olha que coisa. Eu falei sobre isso esses dias e eu vou repetir. Nós, mulheres, precisamos reaprender a chorar. Porque a fortuna é a que está segurando, tá? Tudo esse monte de dor emocional que vai te adoecer. Então, colocar para fora não é um sinônimo de fraqueza, é um sinônimo de limpeza. Limpeza emocional, limpeza do seu mundo interno. Quando a gente quer limpar uma casa, limpar um ambiente, a gente usa água. E lágrimas são água. O nosso ventre, o elemento água, está presente, profundamente presente. É na altura da bexiga, que é água. Lubrificação, glândulas de Bartholin, água. A bolsa em que o bebê fica dentro do ventre da mãe é mergulhada em água. Menstruação, água. Se você está com uma relação de uma má relação com os seus sentimentos como mulher, o seu ventre vai apresentar bloqueios, sintomas e doenças. Eu choro de vergonha. Muito forte. Então, quero saber de vocês como está, como que vocês compreenderam essa mensagem, né? Se faz sentido isso, e revisitem sim a história de vocês. Ó, quem chegou aqui? Meu gato, ó. Ele fez a cirurgia semana passada e aí ele tá de macacão cirúrgico. Então, não pensem que as feridas emocionais não vão vir a causar consequências, tá? Para você ter o seu feminino potente e resgatado, você precisa passar pelas feridas emocionais. Porque são elas que muitas vezes sustentam os sintomas e doenças. E para mulheres diferentes, deixa eu botar ele aqui no colo. E para mulheres diferentes, vão apresentar sintomas e doenças diferentes.
Cássia, como é que eu vou saber qual é o sintoma e doença que eu vou apresentar? Você vai precisar mergulhar profundo na sua história, profundo nas suas feridas e ver quais delas estão ativadas em você. Isso na iniciação é conduzido, né, em doses homeopáticas, porque tem que ser aos pouquinhos, né? É muito profundo, mas ao mesmo tempo é libertador, porque quando você coloca o remédio certo na ferida, o físico restaura a saúde, mas internamente você para de repetir, você para de atrair e se conectar na sua vida com aquilo que revive pela milésima vez as mesmas feridas, seja a rejeição, seja a humilhação, seja o abandono, seja o abuso, são feridas. Quando você coloca o remédio certo na ferida, você não precisa mais adoecer por aquilo, você não precisa mais reviver aquilo. Por isso que é tão importante você saber quais são as feridas que governam a sua vida, para que você consiga dar o remédio certo para elas. E se o seu ventre adoeceu, é porque existe alguma ferida ativada aí, tá? Dei alguns exemplos, né? Trompas, útero, miomas, colo do útero. Tem também esse caso da aluna dos ovários, que se enrijeceu, que se endureceu. Tem a inflamação e os cístulos nas glândulas de Bartholin, com os tabus e humilhações em relação à sexualidade. Então tem muitas possibilidades. Eu quero que você reveja qual é o seu problema no ventre e veja como que a ferida da humilhação pode ter te adoecido. Porque sim, muitas vezes é ela que vai estar por trás de um sintoma ou doença. Ok? Então, eu espero que vocês tenham expandido um pouco mais a consciência de vocês, para que a gente permaneça nesse caminho de cura dos nossos ventres e transbordar da nossa energia feminina. Ok? Coloca aqui, tá? Aqui no YouTube. Qual foi o seu maior aprendizado com essa live, com essa aula, com essa conversa? E quais foram as principais chaves que viraram, tá? Quem tá no Insta, vai lá no YouTube e comenta que eu quero saber, tá? Tá ali, o link tá ali na minha bio direitinho. Quero que vocês comentem quais foram os maiores aprendizados. É importante justamente para eu saber se fez sentido para vocês e o que mais eu devo trazer aqui para nós juntas seguirmos no caminho da cura do nosso feminino e dos nossos ventres. Ok? Um grande beijo para todas vocês e uma ótima noite.